Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Acabou a 14ª rodada do Brasileirão da Série A, irmão. E o couro tá comendo na parte de baixo. O bicho tá pegando na parte de baixo. Estreia de treinador do Mano Menezes. E na verdade, vamos ser bem sinceros, a parte de cima não tem muita surpresa. Eu digo que a parte de cima, a surpresa é o Bahia, tá? Para mim, a surpresa lá na parte de cima é o Bahia. Mas na parte de baixo, você tem Fluminense, Grêmio, Corinthians, Vasco, aí perto até que deu uma descolada. Mas é a surpresa, você ter Fluminense, campeão da Libertadores, último colocado, é surpresa. Grêmio, vice-campeão brasileiro, surpresa. Corinthians, surpresa, não deixa de ser surpresa. Você imaginava o quê? Os times que subiram para a Série A estarem ali. Não é isso. Temos 3 gigantes na zona de rebaixamento. Então, e continuam, né? E continuam. Então, na parte de cima não vejo com muita surpresa, mas na parte de baixo, sim, nós temos surpresa. E o Canal Resenha com Magalhães, como de costume, vem fazer aquele resumo do que aconteceu nesta 14ª rodada, com os resultados, com a classificação, decepções e destaques. Então, eu peço logo a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Cara, então vamos lá. Antes de eu começar a falar, cara, é para desanimar, cara. É para desanimar. A arbitragem no Brasil, eu vejo algumas pessoas falando assim, não, é só ruindade. Pô, cara, na boa, eu não acho que é só ruindade, não. Da mesma maneira que investiga um jogador o negócio de aposta, tem que investigar os árbitros. Cara, não é possível, irmão. Não pode ser só ruindade. Não pode ser só ruindade. Vamos lá. Na rodada passada, um determinado árbitro não expulsou o jogador do Vasco e quase que quebra o Tietê. Quase que quebra o Tietê. Não deu nada, irmão. Nada. E aí esse árbitro, o mesmo árbitro, né? Dá um pênalti para um time. Para outro time, que o lance foi muito parecido. Não dá. O VAR olha para 2 lances muito parecidos, para um ele diz que foi, para outro ele diz que não foi. Cara, eu sei que a arbitragem é ruim, cara, mas na minha opinião não é só ruim, não. Não é só ruim. Acho que tem que ser investigado sim, porque não é possível, irmão. Não é possível. Não é possível ser só ruindade. Eu sou a favor, sim, de começar a trazer árbitros de fora. Porque não dá, irmão. Não dá. Esses caras estão atrapalhando o resultado. Esses caras estão interferindo diretamente no resultado dos jogos, cara. Diretamente. E aí é complicado, irmão. Muito complicado. E aí eu vejo um monte de babaca. Os árbitros só prejudicam o meu time. Só prejudica o teu time uma ova, irmão. Só prejudica o teu time uma ova. Para de se fazer de vítima. Esse bando de torcida aí. É só o meu time contra todos. Tudo é pro eixo. Não sei o que. Porra, irmão, para com essa porra. Para de mimimi, para de frescurada, porra. Para de se fazer de vítima, porra. Vítima da sociedade. Parou, irmão. Cara, a realidade. Porra. Não, quando joga é sempre a favor de um, a favor do outro. Porra, irmão, pelo amor de Deus, cara.
A arbitragem tá ajudando e prejudicando todo mundo, pô. Todo mundo, pô. Então, a arbitragem nessa rodada, mais uma vez, faz um monte de cagada, né? Atrapalha um monte de jogo. E aí, eu vou pegar um jogo de dois times grandes. Né? Rapidamente, só para dar um exemplo. Vou dar dois exemplos. Para depois não dizer, jogo Grêmio e Palmeiras. Teve dois lances a favor do Palmeiras que nem o VAR foi chamado. Um empurrão do Kahneman no jogador do Palmeiras dentro da área, que nem o VAR chamou. E teve um lance, não sei se foi nessa rodada, na rodada passada, que o jogador dá um empurrão no outro dentro da área, o VAR chama, ele dá pênalti. Correto. Nesse do Palmeiras e Grêmio, o cara não fez nada, irmão. Nada. No final do jogo, teve uma falta, um calço dentro da área, para pelo menos o VAR chamar a favor do Palmeiras. Não chamou. Aí vamos, Atlético Mineiro e Flamengo. Não fez falta os gols do Flamengo? Tá, não fez, mas porra, podia fazer. O lance em cima do Pedro. Vamos lá. O pênalti em cima do Alan. O pênalti do Alan. É discutível? Mas ali dá para você entender ele ter marcado o pênalti. Ele toca primeiro da bola, depois a perna vai e acerta o jogador do Galo. Compreensível, tá? Ele poderia marcar como não marcar. Acho que não dá para você falar. Agora, o lance em cima do Pulgar, o VAR falar que o pé dele escorregou, o pé do jogador do Atlético Mineiro estava no alto. Ele faz um gancho e puxa o pé do Pulgar. Mas tô de sacanagem? Com a câmera na frente? Porra, aí não, irmão. Aí não. Aí é muito absurdo. O lance do Pedro. O jogador do Atlético Mineiro coloca o braço no corpo do Pedro e calça embaixo com o joelho. O Pedro deu um salto. Pô, mas todo jogador faz isso. Porque o Pedro deu um salto, o VAR não tem que chamar? Tá de sacanagem, né? Aí isso é só ruindade? Não, isso não é só ruindade. O lance do Pulgar não é só ruindade. Tem que investigar. Não é possível, irmão. Não é possível. Não é só aqui, não. A gente vê na Copa América também um montão de cagada. Porra, parceiro. Assim vai ficar difícil. Então, infelizmente, alguns resultados que aconteceram nessa rodada, como em todas, talvez não digam realmente o que foi. Porque a arbitragem definiu quem ia ganhar, quem ia perder, porra. Complicado. Então vamos lá, cara. Cuiabá e Botafogo. Cuiabá 1, Botafogo 2. Jogo complicado pro Botafogo. Não foi fácil. Se o jogo terminasse empate, não seria injusto. Mas o Botafogo acabou ganhando. Não fez um partidaço o Botafogo, não. Tá? O que eu tô falando. O Botafogo não vem jogando bem. Mas venceu. Então, não acho que é nada fora do normal. O Botafogo tá brigando pelo título. E o Cuiabá lá embaixo. Então, essa vitória do Botafogo, difícil, mas eu vejo um placar normal. Criciúma 1, Cruzeiro 0. Me chamou a atenção. Chamou a atenção pela partida que o Cruzeiro fez contra o Flamengo, né? Fez uma partida boa, vem aí subindo na tabela, G6. Eu esperava uma vitória do Cruzeiro. Fiquei surpreso com a derrota do Cruzeiro. Essa vitória do Criciúma em casa, tudo bem, foi em casa, me chamou a atenção. Então, fiquei surpreso com a vitória do Criciúma em cima do Cruzeiro. Vasco da Gama 2, Fortaleza 0. O time do Fortaleza é melhor, mas o Vasco melhorou. Era impossível o Vasco ganhar? Não. Mas o Fortaleza ficou bem abaixo, né? O Fortaleza ficou bem abaixo do que se esperava, lógico, teve um jogador expulso, né? Fiquei surpreso. Cara, eu fiquei surpreso com o desempenho do Fortaleza, que foi muito abaixo. Isso eu fiquei surpreso. Mas, assim, falar que foi zebra, não. Zebra, não. Mas eu apostava no empate nesse jogo. Mas foi uma grande vitória do Vasco da Gama em casa, que vem melhorando. Atlético Paranaense 1, São Paulo 2. Surpresa? Não. O time do São Paulo hoje é melhor do que o do Atlético Paranaense.
O Atlético Paranaense não vem fazendo boas partidas, essa é a verdade. E o São Paulo vem subindo de produção. Então, a derrota do Furacão em casa para o São Paulo, acho dentro de uma normalidade do que está o campeonato. Atlético Mineiro, 2, Flamengo 4. Uma sapatada. O Flamengo, mesmo muito desfalcado, o Atlético também, mas aí não pode reclamar de desfalque, porque o Flamengo também está desfalcado. O Flamengo fez 4, mas poderia ter feito 6 se não tivessem tirado 2 pênaltis do Flamengo. Justo a vitória do Flamengo. O placar não. O placar também mentiroso, que era para ter sido mais. Mas justo a vitória do Flamengo. O Bragantino 3, Atlético Goianiense 1. Normal. O Bragantino é mais time. Não tem muito o que discutir. Bahia 2, Juventude 0. Normal o triunfo do Bahia, mais time na parte de cima da tabela, um elenco melhor. Placar normal. Grêmio 2, Palmeiras 2. Muito tumulto, né, por parte do Grêmio. O Grêmio abre 2-0, toma um empate. Jogadores discutindo, a torcida vaiando o Renato, chamando de burro. Falei aqui sobre o jogo. O Renato fez 2 substituições que não era para fazer, mas acho que fez por causa do cansaço. E o Palmeiras, mesmo desfalcado, você não pode desdenhar do Palmeiras nunca. E Grêmio e Palmeiras ter empatado, também não acho um resultado fora do comum. Acho um resultado dentro de uma lógica. Fluminense 1, Internacional 1. O Fluminense estreando o Mano Menezes. O Fluminense não tinha nada, não tinha tática, técnica, física. O Mano Menezes pega o Fluminense do zero, está começando do zero. Né? E não ter perdido já é um lucro para o Fluminense. Não ter perdido já é um lucro para o Fluminense. Achei a partida do Internacional um pouco abaixo e uma evolução do Fluminense. Mas também, qualquer coisa que se fizesse, o Fluminense ia ser melhor. O Fluminense não tinha nada. Então, empate de 1-1 também dentro de uma normalidade. Eu achei que o Internacional ia ganhar. Mas você não pode dizer, diante do que foi o jogo, que o placar foi injusto. E Corinthians 3, Vitória 2. 2 times da parte de baixo da tabela. Jogo competitivo, corrido, né? E que o Corinthians aproveitou ali a chance, fez golaço, né? Fez golaço fora da área, um chute de primeira, um golaço do Garro. O Garro fez 2 gols. Também não é um placar injusto, né? Se fosse empate também seria normal, mas da vitória do Corinthians você não pode dizer que é um placar injusto. Então, destaque para mim, deixa eu pegar aqui, o destaque para mim é o Criciúma. A vitória do Criciúma em cima do Cruzeiro em casa, tá? Para mim é um destaque. E a decepção. Cara, a decepção para mim é o Atlético Mineiro. Decepção para mim é o Atlético Mineiro, o futebol do Atlético Mineiro decepcionante. Decepcionante o futebol do Atlético Mineiro. E aí a gente vai dar uma olhada aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. 3 vitórias dos visitantes. 3 vitórias dos visitantes. 1, 2, 3, 4. 5 vitórias do mandante. E apenas 2 empates. Tivemos apenas 2 empates. O empate de Grêmio e Palmeiras e Fluminense e Internacional. Nessa rodada, os mandantes realmente foram mandantes e venceram em casa. Mas tivemos 3 mandantes que perderam. Mas aí, lógico, os mandantes prevaleceram. E aí vamos para a classificação. Bom, Flamengo continua líder e agora a 3 pontos do segundo colocado. Porque na última rodada estava a 1 ponto do segundo colocado. O Flamengo abre 3 pontos. Isso é interessante. Os outros times não podem deixar o Flamengo abrir. Você deixar Flamengo e Palmeiras abrir vai ser complicado. Então, não pode deixar o Flamengo abrir. O Flamengo é o primeiro colocado com 30 pontos, o segundo colocado agora é o Botafogo com 27, o terceiro é o Palmeiras com 27 e o quarto é o Bahia com 27. 3 times com 27 pontos, a diferença é ali saldo de gols, né? E gols pró.
Na quinta colocação, o São Paulo, com 24, o sexto colocado, o Atlético Paranaense, com 23. Todos os times com 14 jogos. Na sétima colocação, o Bragantino, com 22. O oitavo é o Cruzeiro, com 20. O nono é o Fortaleza, com 20. O décimo é o Internacional, com 19. O 11º é o Atlético Mineiro, com 18. 12º é o Criciúma, com 16. 13º é o Juventude, também com 16. 14º é o Vasco, com 14. Deu uma distanciada da zona de rebaixamento. 15º é o Cuiabá, com 13. 16º é o Vitória, com 12. E primeiro time fora da zona de rebaixamento. E na zona da degola, o Corinthians é o 17º com 12. O 18º é o Grêmio, com 11. 19º é o Atlético Goianiense, com 11. E a última colocação persistindo ali. E vai ser difícil de sair na próxima rodada. O Fluminense não consegue sair da última colocação. O Flusão no último lugar. Então, destaque da rodada da classificação. Destaque da rodada da classificação. Deixa eu ver. Destaque da rodada. Cara, eu vou colocar aqui 2 destaques. Vou colocar o Vasco da Gama, que subiu na tabela, se afastou, né? O Vasco agora abriu ali 2 pontinhos, né, em relação ao rebaixamento. Já é alguma coisa, né? O Vasco da Gama. E na parte de cima da tabela, o Flamengo se mantém. Cara, a gente pode colocar o Flamengo, porque o Flamengo tá desfalcado, né? Colocar o Flamengo como destaque. Mas eu vou colocar aqui a chegada do São Paulo ali no G5. Coloca ali o São Paulo no G5 como destaque. E decepção da rodada, da classificação, obviamente que a decepção é o Atlético Mineiro, na 11ª colocação, não tem como não ser decepção. Os outros times, Grêmio, Fluminense e Corinthians, já estavam lá embaixo. Não é decepção porque já estavam, né? Então, nessa rodada, a decepção é o Atlético Mineiro, que cai mais na tabela. O Galo tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho. Tem que começar a jogar bola. Não vem, desfalque. Porra, desfalque tem um monte, né? Então, decepção, o Galo. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui.